Ela governou o maior império do mundo em uma época em que mulheres não podiam nem herdar terras. Criou riqueza, ergueu monumentos e foi apagada da história. Até hoje. Esta é a história da primeira mulher que ousou sentar no trono. E da lição que ela deixou para você. Se você já duvidou do seu lugar em uma sala de poder, preste atenção. Porque Hatshepsut não esperou permissão para governar, e você também não deveria. Ano 1479 a.C., o faraó morre. O herdeiro, um menino de 2 anos. Enquanto os sacerdotes discutiam quem governaria, Hatshepsut fez o impensável. Declarou-se faraó, não rainha, faraó. E para isso criou a persona mais ousada da história. Ela não se vestiu de homem por vergonha. Foi uma estratégia. Em um mundo onde faraó significava filho de Ra, ela reescreveu as regras. Encomendou pinturas mostrando Amon, acoroando no ventre de sua mãe. O primeiro rebranding político da história. Ou seja, quando te dizem você não tem o perfil, faça como Hatshepsut, crie um novo perfil. Enquanto o Egito dormia, ela arquitetava. Não um golpe violento, mas uma revolução silenciosa. E em vez de espadas, usou leis. No lugar de exércitos, mobilizou sacerdotes. Seu poder não veio da força, veio da narrativa. Sua primeira jogada? Economia. Redirecionou o ouro dos templos para rotas comerciais. Criou empregos, ganhou o povo. Enquanto isso, os sacerdotes, seus antigos rivais, agora dependiam dela. Um movimento que CEOs replicariam 3.500 anos depois. Quem controla o fluxo de capital, controla o jogo. Ah, e sobre ser emocional? Ela usou isso a seu favor. Enquanto faraós homens celebravam guerras, Hatshepsut encomendou pinturas de si mesma amamentando o Egito, literalmente. Imagem de cuidadora, poder de general. Aqui está a verdade, que ninguém conta. Hatshepsut não se passou por homem. Ela expandiu o que significava ser faraó. E você? Está repetindo modelos prontos ou redesenhando o que liderança parece? Lição 1. Reinvente as regras antes que elas te limitem. A barba de Hatshepsut não era disfarce. Era um símbolo que dizia, eu pertenço aqui. Qual é o seu? Pode ser sua expertise, sua rede de contatos ou até sua postura. Enquanto os generais insistiam em guerras, Hatshepsut investiu na maior expedição comercial do Egito. Trouxe mirra, ouro e até macacos. Riquezas que financiaram seu reinado. Sua lição? Tenha um projeto icônico que prove seu valor. Eis o que os livros não ensinam. Hatshepsut não foi a primeira mulher poderosa do Egito, mas foi a primeira a sistematizar o poder feminino. E seu manual secreto cabe em 3 estratégias. Anote, você já ouviu. Seja autêntica. Hatshepsut sabia que isso era armadilha. Sua barba não era fraude, era linguagem. Como uma CEO hoje que domina códigos masculinos sem perder sua essência. Qual é sua barba postiça? Pode ser um gráfico irrefutável, um hobby masculino que abre portas, ou até seu silêncio estratégico. Hatshepsut diria, use o que funciona e chame de jogo de cintura. Todos a alertaram. Punt é muito longe. Mas Hatshepsut sabia que grandes riquezas vêm de rotas não mapeadas. Seu segredo? Ela não arriscou. Criou um plano B esculpido em granito. Ou seja, ela fez o que todo consultor cobra 10 caras para ensinar. Chamou de expedição. Você pode chamar de projeto piloto. Enquanto faraós homens esculpiam batalhas, Hatshepsut registrou resultados. Rotas comerciais, tratados de paz, inovações arquitetônicas. Seu templo era um relatório anual esculpido a ouro. Aqui está o truque mais sujo que Thutmose III usou contra ela.
Apagou apenas seus rostos, não suas obras, porque sabia que conquistas são mais difíceis de destruir que memórias. Seu turnover. E pode levar seu cargo, mas não o que você construiu. Por 20 anos, Tutmester se esperou. 20 anos? Por quê? Porque mesmo ele sabia, apagar uma lenda é mais difícil que criar uma. Seu legado já estava entalhado no DNA do Egito. Tutmés III tentou apagar Hatshepsut, mas falhou. Por quê? Porque ela já havia institucionalizado seu poder. Seu templo, suas leis, suas expedições, tudo sobreviveu. A lição final: construa algo maior que você. Tutmés tentou. Durante 20 anos, seus homens martelaram, arranharam, riscaram, mas algo estranho aconteceu. Quanto mais eles apagavam, mais Hatshepsut ressurgia. Em papiros escondidos, em tumbas de funcionários leais, até em grafites em paredes de templos abandonados, porque quando você muda um sistema, ele nunca volta ao que era antes. Hatshepsut entendeu o que poucos líderes compreendem. Monumentos podem cair, mas rituais sobrevivem. Ela criou festivais anuais em seu nome, bolsas de estudo para escribas, códigos legais que beneficiaram gerações. Você está construindo projetos ou sistemas. Eles podem te tirar do cargo, mas não da história, se você se enraizar no cotidiano das pessoas. Quando Tutmés ordenou o apagamento, fez de Hatshepsut ainda mais famosa, porque nada desperta mais curiosidade que um vazio proposital. Alô, algoritmos de 2025, sua lição mais cruel? Ser apagada é um privilégio de quem marcou época. Quantas líderes mulheres você viu sendo canceladas só para voltarem mais fortes? Olhe bem, essas não são apenas pedras, são provas irrefutáveis de que nenhum martelo é forte o suficiente para apagar uma mulher que reescreveu as regras, plantou jardins em desertos e deixou sua assinatura não em ouro, mas na alma de um povo. Agora responda, daqui a 3.500 anos, o que sobrará de você? Hatshepsut governou 22 anos, mais que Steve Jobs na Apple. Fez tudo isso sem internet, sem aliados e sem pedir licença. Se ela conseguiu com papiro e tinta, imagine o que você pode fazer com um time e um propósito. O trono está pronto. Sente-se. Sua era começa agora. Inscreva-se no canal para mais reinados.